Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar um sonho que o Senhor me deu há alguns meses atrás, que assim como falou comigo, eu creio que vai falar ao seu coração também, porque deste sonho eu tirei uma palavra pro meu coração e tenho passado isso a quem o Senhor tem me dado a oportunidade. Então hoje eu gostaria de compartilhar com você que está me assistindo, para que possa também edificar a sua vida, assim como edificou a minha vida. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também, em nome de Jesus. Bom, alguns meses atrás eu tive um sonho, e esse sonho foi sobre a volta de Jesus. Isso mesmo, eu sonhei com a volta de Jesus. E eu vou contar para você como foi esse sonho. Eu estava em um prédio muito alto, no último andar, e eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando sobre arrependimento. E essa pessoa, ela me dizia o quão arrependida ela estava de tudo que ela tinha feito até aquele momento da vida dela. E eu, ouvindo aquilo, eu me aproximei perto de uma janela que tinha naquele quarto, e quando eu olhei para a cidade, eu via uma cidade grande e muitos carros e pessoas se movimentando, pessoas andando com o celular, conversando, pessoas desesperadas. E quando eu olhei aquilo, eu falei, as pessoas não têm mais tempo para nada. Elas estão numa correria que elas não têm mais tempo. E essa pessoa no quarto falando sobre arrependimento. Quando de repente eu ouvi um som como de uma trombeta. E eu olhei para o céu estava tão azul, não tinha nenhuma nuvem, mas de repente as nuvens começaram a se movimentar. E eu vi um homem em cima de uma nuvem e ele tocava como se fosse uma trombeta mesmo. Fazia um barulho bem forte quando ele tocou essa trombeta, pois esse homem parecia um sacerdote, porque ele tinha uma roupa diferente, com pedras preciosas. Quando ele tocou a trombeta, eu vi como se de uma nuvem elas se abriram e veio sobre um cavalo branco um homem. Eu não podia ver o rosto dele porque brilhava, mas brilhava demais, mas eu via que era um homem. E junto com esse homem vinha muitos anjos o seguindo, e ele no cavalo branco à frente. Quando eu vi isso, dentro de mim eu falei, meu Deus, o Senhor Jesus está voltando. E a pessoa que estava comigo também sentiu isso, que era como se assim, é agora. E quando ele veio, eu estava no prédio, mas de repente é como se eu não estivesse mais naquele prédio, naquele quarto. E eu comecei a enxergar por cima, como se eu estivesse junto, andando junto, por cima da terra. E quando eu olhei, eu via a própria terra, como se estivesse jogando terra dos túmulos. Ela como se estivesse cuspindo mesmo a terra. E aí as pessoas estavam se levantando e subindo, como elas eram. O corpo estava sendo transformado naquele momento. E depois dessa cena, eu ouvi uma voz por detrás de mim que dizia: vigiai e orai, e não perca tempo com coisas vãs. E depois disso eu acordei, era de madrugada, e eu acordei com aquele sentimento no meu coração. E se Jesus voltasse hoje, será que você subiria aos céus ou você ficaria neste mundo? Eu acordei com esse sentimento, acordei tocada pelo Senhor, porque o Senhor Jesus está às portas e em breve Ele voltará. E a igreja deve se preparar, deve vigiar, deve orar, porque se nós não fizermos a nossa parte, quando o Senhor voltar, quando a trombeta soar, nós ficaremos. A vida
cristã é uma vida de renúncia e é uma vida que é conquistada à força. Nós não vamos para o céu de qualquer jeito. Por isso nós temos que se policiar muito em tudo. Mas aí eu acordei com esse sentimento, sabe? Chorei muito e acordei com esse sentimento de Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu quero, quando o Senhor tocar a trombeta, quando a trombeta soar, eu quero subir com o Senhor aos céus. Então, logo após esse sonho, o Senhor abriu claramente a minha visão e trouxe uma palavra no meu coração. Através do sonho, eu fui pegando cada pedaço do sonho e eu fui montando uma palavra. E o Senhor falou muito comigo sobre arrependimento. Porque o que é o arrependimento? É a mudança de atitude. É você deixar de fazer aquilo e não fazer mais. É você realmente se arrepender e você ver que você não pode mais praticar aquilo e você deixar aquilo. Ao contrário do remorso, onde você vai e você faz, e você faz, e você sente aquele remorso, mas você não tem atitude, você não muda. E o Senhor falou muito comigo, que a igreja do Senhor, ela precisa se arrepender dos seus pecados e deixar. Você não pode simplesmente só sentir um remorso que você precisa mudar e você continuar permanecendo no seu erro. Você precisa se arrepender. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para onde nós caímos. E nós irmos lá e falar, Senhor, eu caí aqui, mas eu preciso me levantar, eu me arrependo, deixar essas coisas que passou para trás e seguir em frente. Mas precisa haver arrependimento em nossos corações. Depois que o Senhor falou sobre isso comigo, sobre a igreja se arrepender, me vem na memória onde eu olhava e as pessoas correndo sem tempo. E hoje nós vivemos numa geração onde não há mais tempo para buscar a presença de Deus. Você tem tempo para tantas coisas, mas para buscar a presença de Deus você não tem mais tempo. Você tem tempo para ficar no seu celular, se for preciso, o dia inteiro. Mas, irmãos, se o celular está te tirando da presença de Deus, abra mão do seu celular. Tudo aquilo que cresce no seu coração e que toma o primeiro lugar do Senhor deve ser tirado da nossa vida. Então você tem que analisar a sua vida e ver o que tem tomado o primeiro lugar. O lugar é do Senhor, mas o que tem tomado o primeiro lugar na sua vida? E eu vi as pessoas correndo sem tempo, naquele desespero, sabe? Trabalho sugando a pessoa, mas a gente tem que entender uma coisa, que antes de tudo isso nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos se encher do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver no automático, irmãos. E quantas pessoas vivem no automático hoje? Porque sim, tem muitas responsabilidades, né? Nós entendemos isso, mas nós precisamos saber ter o equilíbrio nas coisas. Nós precisamos saber que nós necessitamos de um tempo com Deus, para que a gente não venha desfalecer, para que a gente não venha morrer. E a gente precisa ajustar o foco. E eu gostaria de ler com vocês João, capítulo 21, o versículo 3, que diz assim: E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. E saíram, entraram no barco e naquela noite não apanharam nada. Nesse capítulo 21 é onde Jesus aparece aos seus discípulos novamente. E aqui no versículo 3, Pedro, ele diz, eu vou pescar. E logo quando ele diz isso, os outros discípulos dizem também, nós também vamos. Pedro, quando Jesus encontrou ele na primeira vez, Jesus disse, vem e segue-me, que eu vou fazer de você um pescador de almas, e não de peixes, de almas. Então o que Jesus estava dizendo para Pedro? Você vai deixar tudo isso aí para trás. E agora você vai me seguir e você vai começar a ganhar almas para mim. Quando Jesus, ele morre, depois ele ressuscita, nós sabemos que ele fica um tempo ainda
na terra e depois ele sobe aos céus. Mas quando acontece tudo isso, os discípulos, eles se dispersaram. E depois, quando eles se reúnem novamente, eles voltaram a fazer o que eles estavam acostumados a fazer. E Pedro, como um bom pescador, ele volta a pescar. Só que não era isso que Deus tinha para Pedro. Deus queria que Pedro voltasse a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que era para pescar pessoas, falar do reino de Deus para as pessoas. Mas Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia. Então Jesus, ele aparece nesse capítulo 21 de João. Jesus aparece depois para os discípulos novamente, e aqui diz que eles vão pescar. Os discípulos vão seguindo a Pedro. Então Pedro, ele tinha poder de influenciar. E Pedro disse, eu vou pescar. Mas ele disse, eu vou. E os discípulos falam, a gente também vai com você. Então, nós vemos como nós temos o poder de influenciar pessoas. Como estamos influenciando as pessoas? Pedro tinha um chamado do Senhor, mas ele preferiu voltar e fazer aquilo que ele estava fazendo. Até que Jesus aparece em tudo isso e fala, viu, quando você era mais novo, você decidiu o que você queria fazer, mas hoje é diferente. Hoje eu decido, né? O Senhor é o Senhor da nossa vida, Ele comanda a nossa vida, Ele decide. E no final desse capítulo, se você ler, ele aparece e fala, viu, vocês não pegaram nada, porque vocês sabem que vocês estão no lugar errado. Não é isso que eu tenho para vocês. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Então Jesus vem ali naquele momento, naquele cenário, para ajustar o foco novamente dos discípulos. E é isso que Deus ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Ajustar o foco. O que está fora do lugar deve voltar para o lugar. Se você tem um chamado e você tem fugido do chamado do Senhor, não fuja. Porque se o Senhor te chamou, Ele vai cobrar isso de você. E se você fugir, o Senhor ele vai fazer de tudo para te encontrar. E para te dizer, ajuste o foco. Volte para aquilo que eu te chamei. Deixe o seu passado. Deixe tudo aquilo que você era para trás. Tudo para me seguir. Deixe tudo para seguir Jesus. Então, diante desse sonho que o Senhor me deu sobre a volta de Jesus, eu falei, Senhor, há algumas coisas que nós precisamos fazer para que quando o Senhor voltar para nós, estejamos prontos. E irmãos, é viver um dia de cada vez, mas viver um dia de cada vez vivendo para o Senhor, em arrependimento, em renúncias, olhando para dentro de nós e vendo aonde caímos, para que a gente possa se levantar de novo. O Senhor quer isso de nós, o Senhor espera isso de nós. Então você que está me ouvindo, atente os seus ouvidos espirituais para essa palavra. Que os seus ouvidos sejam abertos neste momento, em nome de Jesus. Que você possa ver aonde você caiu, se levantar, se arrepender, ajustar o foco e ir fazer a obra do Senhor. Ir fazer discípulos à semelhança de Cristo. Ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E dia após dia buscar o Senhor em espírito e em verdade, para que quando a trombeta soe nos céus e o Senhor volte para buscar a igreja, estejamos prontos, preparados, com o nosso coração disponível para a obra do Senhor a todo tempo. É tempo de ajustarmos o foco, é tempo de buscarmos a Deus com toda a nossa força. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê pessoas que estão igual o filho pródigo. Na casa do pai há dois tipos de filhos. Os filhos pródigos, aqueles que vão e que querem ver como é o mundo, que querem aproveitar o mundo, mas depois que caem em si, as circunstâncias levam ele novamente para a casa do pai. E o pai dá uma festa, o pai o recebe porque o pai o ama com todo o coração. Então o pai o recebe com alegria.
e o filho pródigo volta para a casa do pai. Mas também há aquele filho que ele está na casa do pai, que ele faz tudo na casa do pai, que ele trabalha, que ele ajuda, que ele não mede esforços para fazer as coisas para o pai. Porém, este filho que está na casa do pai precisa também rever alguns conceitos. Precisa também ver, olhar para o coração e falar: onde que eu caí? Porque quando o pai recebe aquele filho que estava no mundo, aquele filho que estava sujo, aquele filho que pegou toda a herança do pai, gastou tudo, quando esse filho volta, o pai fala: a gente tem que fazer uma festa para receber esse filho. Porém, o outro filho não se agrada com isso. Ele se entristece, porque ele está todo dia na casa do pai. E ele não tem o reconhecimento. E aquele que vai, gasta tudo e faz tudo o que fez, ele volta e o pai se alegra. Nós precisamos entender o coração do pai. Os dois são filhos amados do pai. Mas um estava perdido e foi encontrado novamente. E aqueles que estão no lugar do outro filho também precisam entender que o pai o ama, mas que o pai deseja que o coração dele se molde ao coração do pai, para que possa entender que há muitos perdidos que vão chegar e que a gente vai ter que abraçar, que a gente vai ter que amar, que a gente vai ter que ajudar e não olhar com um olhar humano, mas sim com um olhar de Deus, um olhar de um pai que ama e que recebe de braços abertos. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua semana, o seu mês, e que possamos ajustar o foco para estar no centro da vontade de Deus. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Vamos anunciar a palavra de Deus, vamos usar a internet para o meio evangelístico e para divulgar as escrituras do Senhor, para divulgar a palavra de Deus, os testemunhos, para que mais pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo. Tchau!